Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Comprando este ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado. Eu vou dividir este vídeo em duas partes. Na primeira eu vou falar a respeito da obra propriamente dita, e na segunda eu vou explicar o porquê eu decidi ler Os Irmãos Karamazov na edição da editora Martin Claret, escolher essa tradução indireta, diferentemente do que todo mundo tem feito, que é ler a tradução direta do russo pela editora 34. Também vou falar a respeito do que mudou por conta disso na minha relação com o escritor Dostoiévski, com o qual eu sempre tive alguns problemas. O momento em que começa cada uma dessas partes ficará na descrição do vídeo. Também convido vocês desde logo a lerem o texto que eu escrevi no blog a respeito deste livro. Vou deixar o link aqui embaixo. O texto é sempre diferente do que eu falo no vídeo. Os Irmãos Karamazov é a última grande obra escrita por Dostoiévski e, de certo modo, é a culminação de tudo que lhe interessava e tudo que ocupou a sua atenção ao longo da escrita da sua vasta obra. Ele aqui vai falar a respeito do bem e do mal, do exercício do livre-arbítrio, de como a liberdade humana é às vezes dolorosa, de como a autoridade e a coação vêm para alguns não como uma danação, mas como um consolo, porque o exercício da liberdade é doloroso. Ele vai falar sobre as relações fraternas, ele vai falar sobre a Rússia diante da modernidade europeia, do processo de europeização, daquilo que é original da Rússia, do seu cristianismo ortodoxo, do que lhe é mais puro e característico, do bom camponês russo, da sua simplicidade, etc, etc. Todos temas tipicamente dostoiévskianos. E então, o que é propriamente Os Irmãos Karamazov, em que Dostoiévski falará sobre tudo isso? É uma saga familiar? Eu penso que não. Na minha visão, as sagas familiares são aqueles livros que tratam sobre as diferentes gerações de uma família, ou que elegem uma única geração, mas muito representativa de uma mudança de época. Aqui, nós temos um pouco disso, mas há principalmente o uso dessa família, desses irmãos em relação a esse pai, como um laboratório para tratar de questões muito mais gerais, que dizem respeito não só a uma mudança de época da sociedade russa do século XIX, mas a existência da própria humanidade. Então eu penso que nesse sentido Os Irmãos Karamazov não é uma saga familiar, mas faz uma tangência com esse gênero. Temos aqui 3 irmãos, filhos de mães diferentes, um deles pelo menos, mas do mesmo pai, Fyodor Pavlovich Karamazov. Fyodor Pavlovich Karamazov é o que eu chamaria de um malandro russo. Alguém que ascendeu socialmente na base da esperteza, da bajulação, que todos viam como alguém um pouco repulsivo, mas que não era repulsivo ou malandro o suficiente para se tornar um proscrito. Era alguém aceito em sociedade com algumas reservas. E era alguém também muito inteligente, que por conta dessa inteligência prosperou. Ele se casou 2 vezes, invariavelmente ficou viúvo porque essas esposas em algum momento do casamento vieram a óbito. Do primeiro casamento nasceu Dmitri, o mais velho, e do segundo os irmãos Ivan e Alexei. Os 3 filhos são negligenciados pelo pai e acabam sendo criados separadamente por amigos e parentes, sem a presença paterna e sem até mesmo a convivência fraterna entre os irmãos, de modo que eles só vêm a se conhecer um pouco mais quando já adultos.
E o livro vai contar justamente um momento de suas trajetórias em que os três confluem para a casa paterna e passam a conviver de forma mais próxima. O que move principalmente Dmitri, e que também por conta disso gera preocupação nos demais, é a herança que Dmitri acreditava fazer jus por parte de mãe e que estivera nas mãos do Fyodor Pavlovich. O Fyodor foi pagando essa herança ao Dmitri de forma parcelada e um pouco irregular, sem muitos registros. De modo que, ao final, o Dmitri ficou com a convicção de que ainda lhe eram devidos 3.000 rublos. E o Fyodor acreditava que não, que nada mais lhe era devido. Então começou toda uma briga por conta desses 3.000 rublos. E o Dmitri também se apaixonou por uma outra moça de moral ali perante a sociedade considerada duvidosa, Grushenka, e o seu pai se apaixonou por essa mesma moça também. E eles começaram então a ter um conflito não só por conta do dinheiro, mas também por conta da moça. E o pai decidiu chantagear a moça, querer conquistá-la, na verdade, com 3.000 rublos justamente, o que só levou o Dmitri a ficar ainda mais furioso. O Dmitri é dos irmãos aquele que representa o ímpeto, a paixão, a irreflexão. O Ivan, por outro lado, o irmão do meio, é o mais instruído, é o cético, é o ateu, é o racional, o meticuloso. E o Alexei é o mais puro, o mais santo. Ele é um monge, quer se fazer monge. Ele tem uma bondade irradiante que conquista todos, inclusive as pessoas mais vulgares como seu próprio pai. Tanto Ivan quanto Alexei se preocupam muito com o que pode resultar do conflito entre o irmão e o pai. E toda a história gira de uma certa forma em torno desse problema principal. É preciso acrescentar também que o Dmitri quer muito esses 3.000 rublos porque ele tem uma dívida com a sua antiga noiva que lhe envergonha muito. Essa antiga noiva, em determinado momento, lhe entregou 3.000 rublos para que fossem remetidos a uma prima, e o Dmitri se apropriou indevidamente desses 3.000 rublos e, portanto, se sentia um ladrão. E queria muito saldar essa dívida para resgatar sua honra perante a antiga noiva. São as linhas gerais da trama, mas muito mais acontece nessas mais de 900 páginas. O que temos aqui é um romance de ideias e, portanto, o Dostoiévski vai se fazer valer de toda a dinâmica romanesca para explorar as ideias, as suas premissas e as suas consequências na sociedade. Nesse sentido, os personagens, apesar de muito bem elaborados, são meio típicos. Como eu já disse, o Dmitri é a paixão, o Ivan é a razão e o Alexei é a religiosidade. Grushenka é a mulher fatal. A antiga noiva do Dmitri e que agora está nas graças do Ivan é a moça da boa sociedade, mas com certa histeria. E por aí vai. Porém, além da estrutura romanesca, da dinâmica dos acontecimentos que permitem a exploração das consequências das ideias e dessa tipicidade dos personagens, as ideias também são muito debatidas nos diálogos e, sobretudo, em momentos em que o Dostoiévski meio que para a narrativa, o que eu chamei no meu texto, abre uma clareira no romance para debater com maior profundidade determinado tema. Eu identifico, sobretudo, 3 momentos em que isso acontece. No primeiro deles, todos os irmãos e o pai decidem comparecer perante o mestre Zósimo, uma alta autoridade espiritual do lugar, a fim de que esse mestre, que já está à beira da morte, possa ajudá-los a entrar num acordo, apaziguar os ânimos daquela briga familiar.
Aí nós temos a oportunidade de defrontar o ceticismo e o racionalismo meticuloso e que flertava com a imoralidade do Ivan com a bondade cristã no seu grau mais elevado, representada pelo mestre Zósimo. O que permanece desse encontro é a lição do mestre Zósimo dada a Ivan de que o bem é muito mais difícil de ser praticado do que pensado. O próximo é muito mais fácil de ser pensado abstratamente do que ser tratado em concreto. Ou seja, é muito mais fácil falar abstratamente sobre o bem do que praticá-lo. Falar sobre fazer o bem ao próximo em abstrato do que tratar o próximo que de fato está do nosso lado muito bem. Depois temos o famoso capítulo do Grande Inquisidor, em que o Ivan vai expor para o Alexei as suas ideias a respeito da liberdade humana e do livre-arbítrio. É um episódio, uma fábula que ele conta, em que Cristo ressurge na Espanha inquisitorial e o grande inquisidor de Sevilha decide prendê-lo e vai expor para Cristo as razões disso. E essas razões repousam principalmente no fato de que Cristo veio libertar o ser humano, mas para isso contou sobremaneira com o exercício da sua liberdade. E o grande inquisidor vai explicar que o exercício dessa liberdade em prol do bem é algo extremamente difícil e que só os heróis, no fim das contas, conseguem alcançá-lo. E todo o restante da humanidade fica à margem, sem conseguir atingir este objetivo e, portanto, a grande libertação prometida por Cristo. Ele defende que a religião institucional que surge, as autoridades, certa simplificação, mas certa também coação que existe, o exercício firme da autoridade, na verdade são muito queridos pelos seres humanos, porque eles tiram um pouco o fardo do exercício da liberdade e lhes permite contar com as suas forças somadas com as forças institucionais para chegar a um lugar de consolação. Este é um capítulo que tem muito a ver com o que depois será discutido pelo existencialismo francês, por exemplo, que vai pensar que a existência precede a essência e que o ser humano é justamente no exercício da sua liberdade que se constitui essencialmente. Eu já falei sobre o existencialismo francês em outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. E o terceiro momento é quando o mestre Zósimo falece, ele já está à beira de falecer ao longo de todo o livro, uma hora isso acontece, e o Alyosha vai coligir os seus escritos. O Alyosha é o Alexei, na verdade. E esses escritos revelam muito do que ele pensava e o que a gente pensa que o Dostoiévski também pensava a respeito de um cristianismo autêntico. Um cristianismo em que não há uma moral assim rígida, judiciosa, pronta a condenar, mas uma moral que, apesar de firme, apesar de clara e exigida, é sobrepujada pela misericórdia, que tudo perdoa, que tudo esquece, que é mansa, não condena antes de dar uma chance. Então, esse capítulo vai falar muito dessa visão do cristianismo ortodoxo russo defendida por Dostoiévski como uma solução para os problemas então vividos. O Alyosha é o grande representante dessa visão, porque ele age no romance preponderantemente de conformidade com esses ensinamentos do seu mestre, o mestre Zósimo. Outra notícia importante da parte intelectual, apesar de menor, não chega a ser todo um capítulo, é a notícia que temos de um artigo escrito pelo Ivan, em que ele vai discutir a questão das bases da moralidade.
e a relação disso com a existência de Deus. E vai então debater a hipótese tão conhecida de que, se Deus não existe, tudo é permitido. Não há bases para a moral, para condenar-se ou louvar-se determinada conduta. E essa ideia de que, se Deus não existe, tudo é permitido, vai ter repercussões importantíssimas na ação romanesca. Os Irmãos Karamazov é um livro que lembra muito e tem fortes características de romance policial, porque acompanhamos os personagens individualmente em seus pensamentos secretos, acompanhamos eles em grupos, reunidos todos, depois em grupos menores, mas falando uns dos outros. Sentimos a tensão, pressentimos que haverá um desfecho trágico. Quando determinado desfecho trágico acontece, paira uma dúvida, e essa dúvida precisará ser solucionada mediante uma investigação. Nós não sabemos de antemão qual vai ser o resultado dela. E, por fim, um grande julgamento, ao qual acorrem praticamente todas as personagens do livro, as principais e as secundárias. Então, ele é um romance de ideias, mas também um romance policial. Eu achei assim que os Irmãos Karamazov faz, na minha opinião, o que o Dostoiévski pretendia fazer com O Idiota, aquele seu outro livro sobre o qual eu já falei aqui no canal, e com a personagem do Príncipe Mishkin. O Príncipe Mishkin era para ser uma pessoa extremamente boa, inserido num contexto desfavorável de pessoas ruins, de pessoas vulgares. Eu não acho que isso foi muito bem feito naquele livro, explico os motivos no vídeo, mas acho que o Alexei, nesse sentido, funciona muito melhor em Os Irmãos Karamazov. Ele é muito mais convincentemente bom e santo, e assim, a ponto de aquebrantar o nosso coração, de nos levar às lágrimas, do que, por exemplo, o Príncipe Mishkin. E aqui também no livro há um episódio, na verdade, um episódio repartido em dois, muito significativo, que é uma trama paralela à história, que se liga à história principal por um laço tênue, mas em que o Dostoiévski, esse grande cientista social aqui, engenheiro social dos seus romances, vai explorar como a bondade exercida da forma como ele defende, dessa forma cristã genuína, pelo Alexei, pode trazer bons frutos. Há um grupo de meninos que brigam entre si por determinado motivo. O Alexei entra em contato com eles, vê todo o drama, começa a fazer companhia a esses meninos, a instruí-los no bem, com muita generosidade, com muita paciência e bondade. E em determinado momento, um desses meninos, que era foco de conflito, adoece, e os outros o perdoam, há perdões recíprocos, e passam a ficar ali aos pés da sua cama, entretendo, animando, encorajando. E isso é feito de uma forma tão bela que, assim, eu poderia facilmente dizer que o episódio dos meninos é o que há de mais belo e mais emocionante no romance. E chegamos então a pensar, né? Se os Irmãos Karamazov tivessem tido a mesma influência benéfica que esses meninos quando eles próprios eram crianças, talvez não tivessem chegado aos conflitos aos quais chegaram na idade adulta. Os livros do Dostoiévski são muito permeados
por tensão, por uma certa gritaria, histeria dos personagens, paixões avassaladoras, momentos até cansativos porque os personagens estão psicologicamente em frangalhos, as conversas são meio que todas gritadas, todo mundo parece estar à beira de um colapso nervoso. Eu leio e fico me perguntando se de fato os russos da época e os russos de hoje têm um comportamento assim. Porque isso já estava presente em O Idiota e se faz muito presente aqui. Toda essa histeria, esses diálogos gritados, gente perdendo a cabeça, perdendo a razão, falando sem parar. Será que os russos da época de fato eram assim? Ou isso é algo particular dos personagens de Dostoiévski? Me lembrei muito daquela novela Avenida Brasil. Lembram-se disso? Daquela novela em que os personagens pareciam todos gritar, todos estarem histéricos, todos à beira de um colapso nervoso. Isso é muito o contexto, o ambiente geral de Os Irmãos Karamazov. É uma coisa muito interessante também que eu achei deste livro, é como nós conseguimos perceber o valor do dinheiro na Rússia. Porque fala-se tanto sobre esses rublos, esses 3.000 rublos, o que eles eram capazes de comprar, outros rublos de herança que são legados, 80.000 rublos, 10 rublos que são empenhados, 5 rublos aqui, 20 rublos acolá, que no final, fala-se tanto disso, você chega a uma noção do que um rublo era capaz de comprar na Rússia da época. Eu penso que este livro também tem muito a ver com crime e castigo, na medida em que ele vai discutir a culpa, vai discutir o que leva ao cometimento de um crime e vai falar muito sobre como isso deve ser julgado. Apesar de não haver aqui um julgamento concreto nesse sentido, sugere-se que mais se deve perdoar e ter a mão meio leve no julgamento do que ser excessivamente judicioso e condenar com facilidade. Percebemos que ao final Dostoiévski nos propõe o cristianismo simples da Rússia, calcado na prática efetiva do bem, mais do que na elaboração intelectual a respeito da bondade, como uma solução para os problemas da existência. Mas também é impossível negar que Dostoiévski faz essa proposta final, se inclina para ela, não sem continuar com as dúvidas, as mesmas dúvidas de Ivan. Porque as dúvidas de Ivan, o que ele expõe no Grande Inquisidor, são perturbadoras e permanecem sem respostas. É como se Dostoiévski chegasse à conclusão de que jamais será possível solucioná-las satisfatoriamente e que cumpre a nós, meros mortais, praticar o bem, aquilo que, quando praticamos, é óbvio, é nítido, não precisa de muitas explicações. Intuitivamente percebemos como bem. Se começarmos a elaborar muito intelectualmente a respeito dessa bondade, das suas fronteiras, até onde ela vai, mais do que praticá-la, acabaremos por resvalar na imoralidade, naquilo que, uma vez cometido, é inequivocamente mal. Dostoiévski é um escritor com o qual eu sempre tive muitas dificuldades, porque tudo que eu ouvia falar a respeito de Dostoiévski, de suas obras, as discussões filosóficas, o desenvolvimento psicológico dos personagens, me interessava muito. Eu pensava assim, nossa, esse escritor está fadado a ser um escritor favorito. Mas quando eu chegava às obras dele, eu não conseguia acessar nada dessa grandeza que eu pressentia e ficava muito frustrado. Eu li dele há muitos anos atrás Crime e Castigo, lembro-me de ter gostado, mas não amado. Depois eu li Gente Pobre, um livro que também não me conquistou. E por último, eu fiz a experiência de ler O Idiota, uma de suas grandes obras.
E eu detestei, foi um dos livros assim que mais me causaram indignação e repulsa. Eu falo muito disso no vídeo. Então eu comecei a pensar, o que está me impedindo de acessar isso que parece ser tão bom no Dostoiévski, que conquista a todos? E eu decidi fazer a experiência de não ler o Dostoiévski numa tradução direta do russo e, portanto, muito fiel ao seu estilo original, e sim numa tradução indireta, mas em que haveria uma certa melhora do estilo do Dostoiévski. Porque assim, eu percebia que também que o estilo do Dostoiévski me incomodava bastante, porque o estilo do Dostoiévski é reconhecidamente um estilo cru, meio bruto, pouco trabalhado. E o Dostoiévski não estava tão interessado no estilo como, por exemplo, Tolstói. Estava mais interessado nas ideias, na trama, no desenvolvimento psicológico dos personagens. E aí eu pensei, se o estilo do Dostoiévski, apesar de ser um elemento genuíno da sua obra, não é o que mais me interessa na obra dele, o que mais me interessa são as discussões filosóficas, o desenvolvimento psicológico, a trama, por que eu não pego uma tradução em que esse estilo é abrandado de forma a se tornar um pouco mais palatável e faço um teste? Porque às vezes o que está me impedindo de acessar o que eu quero no Dostoiévski é o estilo. E aí eu pesquisei na internet e encontrei 2 artigos que eu vou deixar aqui embaixo, 2 posts, de sites, em que falavam que esta tradução da Martine Claret foi feita a partir do francês, mas a partir de um tradutor muito sério, chamado Herculano Vilas Boas. Aqui há toda a formação dele ao final do livro, alguém muito preparado, e que ele fez esse trabalho, apesar de ser uma tradução indireta, com muito cuidado, e que houve uma revisão dessa tradução indireta por um tradutor que trabalha direto com a tradução do russo, que é o Oleg Almeida. E que esse Oleg Almeida testemunhava que, apesar de indireta, o Herculano Vilas Boas tinha um faro filológico muito bom e já percebia, assim, mesmo pela tradução francesa, o que era próprio do estilo do Dostoiévski e próprio da prosa russa de um modo geral. E o Oleg de Almeida, então, fez essa revisão e deu uma russificada no Dostoiévski, do Herculano. E aí lá tem a comparação entre essa tradução e a tradução, acho que do Paulo Bezerra, se não me engano, da Editora 34, que é direta do russo. E assim, ficou nítido para mim, quando eu vi isso, que o que estava me impedindo de ler Dostoiévski e aproveitar era justamente o estilo. Porque é muito estranho, soa muito estranha aquela tradução direta, apesar de ser fiel. Não estou falando que não é fiel. Ao passo que esta, preservando as mesmas ideias, preservando o sentido geral, não há uma desfiguração completa do texto dostoiévskiano, era mais palatável. Não que assim se tornasse uma coisa completamente diferente. Ainda guarda um pouco daquele estilo bruto do Dostoiévski, mas de uma forma um pouco suavizada e numa suavização suficiente para que eu conseguisse ler com proveito o livro. Então, assim, eu pretendo, nos meus próximos Dostoiévskis, explorar essas traduções indiretas, procurar saber sobre a sua fidedignidade, na medida do possível, da tradução indireta, ou também as traduções que a própria Martine Claret tem feito, mas diretas do russo, porque esse Oleg Almeida já traduziu alguns livros do Dostoiévski direto do russo para Martine Claret também. Então, eu poderia compará-los com os da 34 e ver aquele com o qual eu me sinto mais confortável. Porque, para mim, o que eu quero do Dostoiévski não é as particularidades do seu estilo, mas as suas ideias, a sua psicologia. Não é, como, por exemplo, como Shakespeare, em que cada palavra, cada nuance tem uma importância especial, em que esse fator da fidelidade, da tradução, pesa muito mais. Não é este o caso, pelo menos na minha visão. Então, fiz um pouco as fases com Dostoiévski, gostei muito deste livro, dei 5 estrelas para ele no Scoob, não se tornou um favorito da vida,
mas certamente é um livro que eu inclusive tenho interesse em reler para me apropriar de tudo o que ele fala. E agora eu também gostaria de mencionar uma associação que eu não pude deixar de fazer. Como vocês bem sabem, eu sou um entusiasta, um grande leitor da Agostina Bessa Luiz, que foi uma das maiores escritoras portuguesas de todos os tempos. E eu li numa biografia recente da Agostina, para a qual inclusive há vídeo aqui no canal, que ela gostava muito do Dostoiévski. E a Agostina é alguém que penetra como ninguém nos desvãos da alma e da psicologia humanas. E lendo Dostoiévski, foi impressionante como eu pude constatar esses ecos dostoiévskianos na obra da Agostina, né? Relembrando-me das obras da Agostina que eu lera. Só que eu também pude constatar, e aqui que está a parte interessante, que assim, se Dostoiévski é um grande psicólogo, a Agostina levou essas bases dostoiévskianas a consequências e a alturas que nem o Dostoiévski sonhou alcançar. Eu diria assim, num anacronismo que neste caso é justo, que a Agostina não é um Dostoiévski de saias, mas antes que o Dostoiévski é uma Agostina de cuecas e cuecas rotas. Então, vale muito, eu fiquei ainda mais entusiasmado pela Agostina, pelo Dostoiévski, porque eu pude, por comparação, perceber a grandeza e singularidade do que ela faz nas suas obras. Aquela psicologia é o Dostoiévski elevado ao cubo, à quarta potência, eu nem sei dizer. Então, fica o convite também para vocês que gostam de Dostoiévski explorarem a obra da Agostina, que é vastíssima e interessantíssima. Vou deixar aqui a playlist que eu tenho no canal para livros dela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Se inscrevam no canal. Me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Deixem seus comentários. Leiam o texto que eu escrevi no blog, porque ali eu abordo a obra de uma forma um pouco mais aprofundada e diferente desta do vídeo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!